Boa noite, gente. Hoje nós vamos dar continuidade, não é, ao módulo 2, ao quinto assunto, que fala das práticas responsáveis na gestão de pessoas. Como eu trabalhei não só o meio ambiente, né, mas eu trabalhei também socioambiental, então a gente fala um pouco também dessas práticas responsáveis na gestão de pessoas, tá certo? E aí, não é, no primeiro item fala das considerações gerais, onde não é, eu peguei de um autor, onde ele diz o seguinte: uma gestão responsável é constituída por pessoas e a forma como a empresa interage com os seus colaboradores poderá impactar positivamente no comprometimento, empenho e satisfação dos seus funcionários. Então, se eu souber, não é, como lidar, como interagir com esses colaboradores, conduzir essa empresa de forma que tenha toda uma responsabilidade social, né, além da ambiental, também social, não é, com os meus próprios colaboradores, eu vou ter só sucesso no que diz respeito ao empenho desses colaboradores, porque eles vão se sentir mais valorizados e, em contrapartida, eles vão trabalhar com mais afinco, né? Desenvolver suas atividades específicas de forma adequada, porque eles vão se sentir valorizados, não é, perante essa empresa, né, perante esse contexto empresarial. Por isso, um colaborador não está de acordo com os valores da empresa, nem valoriza o seu trabalho e não se sentirá motivado a trazer bons resultados. É o que eu já falei. Se esse colaborador não está de acordo com esses valores da empresa, não é, o seu trabalho não é valorizado, não é, ele não se sentirá mobilizado, não é, a trazer esses resultados positivos para a empresa, não é? Então, ter esse ambiente de trabalho e tratar adequadamente as pessoas, não é? Tanto o público interno, não é? Aquele formado pelos colaboradores, não é? Pelos gestores, não é? Então, pelos empregados em geral, não é? Então, e o público externo, né? Interno, e o externo, não é isso que eu quero dizer, abrem oportunidades, não é, para o seu crescimento e sustentabilidade nos negócios, não é? Tanto o público interno como a sociedade geral, que é o externo, não é? Se você souber tratá-los de forma adequada, abre oportunidades para o crescimento e a sustentabilidade nos negócios, tá certo? Agora mesmo, nesse desafio do coronavírus, né, a Rede Globo está sempre colocando o que a empresa tal, X, doou. Né? Isso é esse relacionamento com a sociedade no geral, não é? Que termina criando também imagem adequada, né, para a empresa, uma imagem positiva junto ao mercado, não é? Junto a esse público-alvo da empresa. Então, desafios para uma gestão e interação com os colaboradores, não é? Então, a empresa deverá privilegiar as relações tanto internas quanto externas, não é? Como eu já falei. Não é? Agora, esse fato que está ocorrendo e que as empresas estão doando quantias, não é, para montar novos hospitais, para comprar materiais para esses hospitais, enfim, elas estão utilizando, doando milhões, né, para fazer, para que esse trabalho seja desenvolvido, não é, dando sua parcela de contribuição. É porque a empresa é boazinha? Não, mas na verdade ela faz isso, não é procurando tratar bem esse público, não é só por isso, por uma questão social em si, não é isso. Não é? É porque ela quer criar imagens positivas, né? Imagem positiva junto ao seu público-alvo, junto àqueles que podem representar, não é,
como diria assim, falar bem daquela empresa, né? Como ela vai se manifestar junto desse mercado e angariar essa imagem, né, positiva para essa instituição, que é a imagem institucional, né? Mas isso deve ser feito deveria ser feito de forma desinteressada, porque a empresa tem seu papel social. Agora mesmo, não dispensar seus empregados, porque com o coronavírus, houve toda uma parada de negócios, de comercialização, e então acarretou prejuízo em parte para a empresa, né? Tanto foi pedido que ela não dispensasse os seus funcionários. Isso não é um comportamento social adequado, né? Então, foi contribuir para um novo comportamento organizacional, sendo a cultura a maneira correta de perceber, pensar e sentir, pensar e sentir. Ela condiciona o que se aprende, a forma como se aprende, que a empresa tem uma cultura, e se ela utiliza uma cultura adequada, de valorização do funcionário, de saber que aquele funcionário, quando ele desenvolve aquela atividade adequadamente, ele precisa ser valorizado, ele precisa ter um reconhecimento, não, por exemplo, não fazer determinados tipos de preconceitos, de cor, de diversidade cultural, às vezes são funcionários que vêm de outra cultura, vêm de outro país, ou às vezes tem cor diferente, ou às vezes tem preferências sexuais diferentes, Então a empresa não pode criar esses preconceitos, tem que respeitá-los, de forma a entrosá-los nesse ambiente empresarial, que eles se sintam à vontade e possam, de uma certa forma, desenvolver sua atividade de forma, de forma empenhada, porque ele se sente bem naquela empresa. Então, como se aprende e os resultados dessa aprendizagem para a organização, a forma como se aprende. Então, competências duráveis na gestão sustentável de pessoas. É outro elemento importante dentro desse contexto. São as competências duráveis, a cooperação e a participação que a gente tem que ter do funcionário, tanto a sua cooperação como a sua participação. E a empresa, por sua vez, tem que ter diálogo, respeito e transparência com esse funcionário. Não é, por exemplo, agora mesmo, de novo, está acontecendo essa demissão, demissão de funcionários. Chegar assim, de uma hora para outra, e botar o funcionário para fora, não conversar com o funcionário, não dizer o que está acontecendo na empresa. Eu já vi uma empresa, que saiu até na televisão uma vez, falou sobre essa empresa. Parece, se não me engano, era uma empresa de sapatos, e eles combinaram com os funcionários, passaram para os funcionários o que na realidade estava acontecendo na empresa, botaram eles a par da situação da empresa, e eles resolveram trabalhar, se não me engano, por um tempo, sem ganhar logo, para tentar recuperar os gastos da empresa e não perder seus empregos. Isso foi uma relação muito positiva da empresa com seus funcionários. Outro elemento, outra competência é a igualdade, a diversidade e a solidariedade. Às vezes emprega, porque tem a lei de empregar funcionários deficientes, Você tem a obrigatoriedade de acoplar 2% a 5%, do total de empregados que você tem, 2% a 5% será de pessoas com deficiência, por exemplo. Então a empresa tem essa responsabilidade de ser solidária nisso aí, de respeitar, como eu disse, a diversidade, a cultura, a cultura de cada um, a forma de religião de cada um, a cor, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é da raça amarela, se é da raça, não ter nenhuma dificuldade, Então, tratar todos igualmente, sem haver esses preconceitos.
né? Tá sempre, como eu disse, dialogando, respeitando, mostrando essa transparência, o que é que está acontecendo na empresa, né? Agora mesmo ele estava me contando, né? Daí, colega de vocês, que a Ambev realmente já dispensou alguns funcionários, mas outros ela vai reduzir a jornada de trabalho e diminuir o salário, né? Vai haver diminuição de salário, talvez ela faça isso. Mas ela antes já conversou com o funcionário, ela já conversou e já disse a eles o que poderia acontecer e o que ela estava pretendendo fazer. Estava esperando ainda para ver como é que ficavam as coisas para ela tomar uma decisão. Isso é transparência, né? Isso é transparência, é a empresa que está sendo transparente com o seu funcionário. E aí a empresa não responsável, mesmo que invista em práticas de menor impacto ambiental, né? Ela não se utiliza de trabalho infantil, não se utiliza de trabalho forçado, não ridiculariza colaboradores, não pratica assédio moral, né? A empresa não responsável, né? Mesmo que invista em práticas de impacto ambiental, quando ela não é responsável, ela se utiliza desse trabalho infantil, ela se utiliza do trabalho forçado, ela ridiculariza colaboradores, ela pratica assédio moral, não é? Ela tem condições precárias de saúde e segurança, discrimina com base em raça, classe social, religião, deficiência e sexo, realização de trabalho extra sem proporcionar descanso semanal ao funcionário, né? Porque às vezes o funcionário tem aquele momento com a sua família, não é? Isso aí tem que ser respeitado pela empresa, não é? Que o funcionário precisa também se dedicar no âmbito da sua família. E aí ela não inventa trabalhos de última hora, horas que a pessoa já tinha pré-estabelecido para estar com os filhos, com a sua esposa, e não pode, porque a empresa criou um trabalho repentino, não é? Isso não é respeito ao aspecto social. Então, que papéis essa gestão de pessoas responsável teria? De analisar e reavaliar o recrutamento, a seleção, o monitoramento com enfoque humanizado. Não é? Então, ela está sempre analisando, reavaliando se ela está recrutando adequadamente, se no recrutamento ela tem alguma discriminação. Não é? Não vou ficar com esse aqui porque esse aqui tem defeito assim, físico. Não vou ficar com esse funcionário porque ele é preto. Não é? E assim vai, que ele não é da raça X, da raça Y, não é? E essa seleção, não é? Ela tem que ter um enfoque humanizado, levando em consideração esses aspectos humanos. Proporcionar aos colaboradores sempre benefícios, não é? Se vai estar perto de se aposentar, ele já conversa, já orienta o colaborador, bota acompanhamento psicológico, mostrando a ele que ele não vai se tornar uma pessoa inútil, que aquilo é um processo normal da vida dele, que ele pode ter um aproveitamento em outro trabalho, que ele pode ocupar o tempo dele, não é? E assim vai. Isso é um benefício que ela pode proporcionar àquele colaborador. Benefícios também estendidos às pessoas da comunidade, do entorno da empresa, fazer coisas de benefício, como eu disse, né? Agora eles estão doando algum capital para investir em hospitais, né? Então aquelas empresas, a Gerdau, por exemplo, ela doou não sei quantos milhões, né? Foi empresas mais para o sul do país, né? Acho que ela se localiza perto também, né? Tem empresas no sul, e aí ela doou perto do seu entorno, né? Então, o papel da gestão de pessoas responsáveis vinculados ao recrutamento e seleção.
A gestão de pessoas e seu vínculo com recrutamento e seleção, não é? Tem a ver com o quê? Com recrutar pessoas da comunidade local onde a empresa está instalada, pegar aquelas pessoas que estão naquele entorno, né? Agora tem até uma novela que está passando aí, ele fez um papel muito interessante. Ele está fazendo um estudo de ajudando na questão de esgoto da favela, né? Tem um rio que passa próximo e ele quer limpar aquele rio naquele entorno. E aí o que é que ele está fazendo? Ele vai utilizar a própria mão de obra, não é, da própria comunidade para fazer todo esse trabalho digamos assim, de despoluição do rio, né, naquelas imediações. Reintegrar o funcionário ao mercado de trabalho, quando se tratar de demissão, não é? Então, não demitir o funcionário e dizer te vira, né? Mas, sei lá, dar uma carta de apresentação, indicar ele, não é, como ele deverá fazer, não é, diante dessa demissão, tá certo? Então, não é demitir o funcionário e deixar ele lá na mão sem nada ter, não é, sem orientá-lo, vamos dizer assim. Não discriminar quanto à idade, né? Contratar as pessoas não levando em consideração se a pessoa é mais velha, mais moça, não é? Se é do sexo feminino, do sexo masculino, não é? Se é da raça tal, da raça Y, né? Se é, sei lá, se de repente é alemão, de repente é africano, lá de um país africano, europeu, é africano, não é? Se tem a religião X, se tem a religião Y, não é? E pela opção também tem a ver também com a opção sexual, né? Da pessoa, respeitar essa opção sexual. Adotar políticas de contratação de pessoas com deficiência, como eu já disse a vocês, tem um percentual de 2 a 5% em cima do total de funcionários da empresa, né? Se ele tem 100 funcionários, se ela tem ali 100 funcionários, ela vai tirar 2%. Daqueles 100, 2% será, a 5% será de contrato de deficientes, por exemplo. Assegurar que as práticas de recrutamento reflitam a diversidade dos clientes e da comunidade, não é? Então, buscar nesse recrutamento, não é? O que tem que haver, tanto com os clientes que eu tenho, não é? Com a comunidade que está ali em torno da empresa, não é? Levando em consideração, como eu disse, já tirando pessoas da própria comunidade, observando não é? Como se comporta essa comunidade, não é? Adotar critérios socioeconômicos, como idade, estado civil, aposentadoria, renda complementar ou dependente, na hora de demitir os funcionários. Observar isso, não é? Se eles são casados, não é? E precisam dar mais do que um que é solteiro, então o solteiro seria, né? Ele teria um critério diferente para o solteiro, não é? Do que para o casado, tá certo? Então olhar nessa área, nesse momento que ele tiver que fazer uma admissão em massa, ele vê aqueles que mais precisam, né? Adotar a experiência em trabalho voluntário como um dos critérios na contratação de novos funcionários. Então, aqueles que desenvolvem trabalhos voluntários junto à comunidade, não é? Por exemplo, não é? Ou já fez algum trabalho voluntário. Contratar jovens aprendizes e idosos, não é? Também é outro elemento também que eles estão fazendo hoje. Proibir o trabalho infantil, trabalho forçado ou escravo em suas instalações. A empresa não deve fazer isso, né? Isso é uma responsabilidade sócio. Então, quais ações tomadas pelo RH da organização, né, para concretizar seu papel junto aos colaboradores? Repensar a diversidade entre os colaboradores, né? Como é que está sendo trabalhada essa diversidade entre esses colaboradores, não é? Se eles adaptaram esses colaboradores de forma
que eles se relacionem bem, que haja respeito entre eles. Aí em seguida a gente já vê o respeito a essas diferenças, né, que é uma consequência desse repensar essa diversidade. A consequência é respeito a essas diferenças, promover a saúde e o bem-estar do colaborador, política de prática esportiva, né? Tem empresas que utilizam, antes de começar, eles fazem um esporte, desenvolvem um esporte. Tinha uma empresa que eu vi ali, era aquela que ficava ali em Prazeres, né? Que era TCA. Ela tinha inclusive campo, eles praticavam futebol, jogavam futebol, tinham times entre eles, né? Também eles tinham aquela ginástica antes das atividades, já que eles faziam atividades repetitivas, né? Eles também tinham prática de ginástica. Restaurantes ou de coffee breaks da empresa com cardápios saudáveis, preocupação com essa questão do saudável do funcionário, não é? Para que ele possa estar sempre, digamos assim, com saúde, não é? Evitando que ele falte. Não é? Isso ajuda nesse sentido, tanto a saúde do funcionário e o funcionário se sente valorizado, satisfeito, não é? Que a empresa preocupada com ele, ao mesmo tempo que facilita a vida da empresa. Decisões que não interfiram na vida familiar, como eu disse, né? Às vezes, de repente, inventar uma atividade do funcionário, quando ele já se programou para passar o final de semana com a família dele, se dedicar aos filhos, a inventar uma atividade extra. Quando houver necessidade de corte do funcionário, fazê-lo de forma a ofertar benefícios já recebidos por algum tempo, não é? Se ele já tem um tempo, então cortar aquele funcionário, mas em contrapartida, não é, liberar algum benefício que ele possa ter ou dar esse benefício a ele pelo tempo que ele serviu aquela empresa, não é? Atuação de sindicato, gestão participativa, deixar que aconteça os sindicatos, não proibir que esses sindicatos, não é, chamem esses funcionários à participação, aceitação dessa legalização pelos sindicatos, não é? Ter sempre uma gestão participativa onde os funcionários possam participar, onde os funcionários possam ser autônomos, não é? Ter sua autonomia, também promover a aquisição de conhecimentos para esses funcionários, não é? Se ele está precisando, digamos assim, melhorar, não é? Na questão desses conhecimentos, aumentar sua capacitação de entendimento sobre uma determinada área, facilitar a aquisição desses conhecimentos, definir políticas éticas de uma gestão socialmente responsável para orientação de pessoas, modelagem de cargos, avaliação do desempenho dos colaboradores. Então, assegurar, por exemplo, ao recém-contratado o conhecimento do local de trabalho, quer dizer, fazer um treinamento com ele, entrosando ele no novo local de trabalho, cumprir as normas e convenções internacionais do trabalho, não deixar de respeitar essas normas e essas convenções, em vez de passar por cima, não é? Possuir plano de cargos e salários com critérios transparentes, mudanças iniciadas com a aposentadoria, tá certo? Então, ter esse plano, mostrar quando ele vai poder se aposentar, como ele vai se aposentar, não é? O que é que a empresa oferece a ele durante todo esse período, não é? De promoção, não é? De carreira profissional. Educar os colaboradores com devido respeito aos seus colegas de trabalho, não é? Estar educando, não é? Para que eles não, como eu disse, não aconteça mangação, às vezes, aconteça determinado tipo de constrangimento no ambiente de trabalho e que leve a pessoa a ficar não à vontade. Isso prejudica o funcionário, não é? Limita esse trabalho dele. Oferecer sempre treinamento e aperfeiçoamento desse funcionário. É importante que a gente treine, é importante que a gente ofereça aperfeiçoamento dele, é importante isso, não é? Dar apoio psicológico, orientação a esse funcionário quanto ao planejamento financeiro,
não é, para que ele não extrapole educação financeira também. A empresa pode dar educação financeira ao seu funcionário, porque cria nele, às vezes, expectativas dele querer, não é, digamos, gastar mais do que ele pode e, com isso, se atolar em dívidas e isso repercutir, na questão do humor desse funcionário, não é? Então, ele ajudar nesse planejamento financeiro também, desenvolver programas de higiene, segurança e qualidade de vida dos colaboradores, como fornecer serviços de aconselhamento acerca da saúde, da segurança, dieta saudável, alimentação equilibrada. Tudo isso é uma empresa realmente que trabalha dentro do socioambiental, não é? Ela observa esse lado também. Aumenta a segurança no local de trabalho e seus arredores, não é? Não vai deixar o trabalhador, por exemplo, sair daquela área e se sentir acuado com, por exemplo, a empresa fica num lugar deserto e que ele saia dali sem, digamos assim, sem ter uma proteção, não é? Por exemplo, eles às vezes pegam, né, o funcionário em um determinado local e deixam naquele local para, inclusive, o funcionário não perder hora, né, chegar nas horas certas. Oferecer infraestrutura de refeitório para os colaboradores, né? Está sempre mostrando esse aspecto, né, de ter a hora das refeições, tá certo? E ter refeitório adequado. Investir em instalações sanitárias adequadas, mobiliários ergonômicos, ou seja, que se adapta ao corpo, né, para que eles não trabalhem em posição inadequada e venha comprometer, por exemplo, a coluna, ou venha trazer algum dano à saúde desse funcionário. Uso de uniforme e equipamentos de segurança, né, que é a parte de segurança do trabalho, isso aí é importante. Integrar colaboradores de menor escalão com o de maior, né? Não ficar eles totalmente separados, se conhecerem, né? Tá sempre próximo. Quem fazia isso era o Paz Mendonça, né? No antigo Bom Preço. Ele estava sempre próximo aos funcionários que trabalhavam ali com os clientes diretamente, ele conhecia cada um pelo nome, conhecia a todos. Oferecer programas de ginástica laboral, né? Como eu disse a vocês, geralmente eles ofereciam isso na TCE, eu assisti, que antes de começar o expediente, eles faziam, e quando terminavam, também às vezes faziam também essa ginástica por causa dos movimentos repetitivos, né? Que era uma empresa de montagem de parte elétrica do carro. Proporcionar testes e exames para medir condições de saúde, não é? Está sempre proporcionando isso ao funcionário. Estimar prática esportiva e estrutura para realizar, né? Sempre ter não é, um clube, né, acoplado. Antigamente a Telp, né, que era ligada a Telebrás, né, eu acho que era Telebrás, ela tinha lugar para praticar esportes lá dentro. Envolver empregados em gestão participativa, né? Todos participando daquela gestão, ser parte daquela gestão, onde você tem, como eu disse, autonomia como empregado, né? E tem responsabilidade também com o que você desenvolve. Participação dos colaboradores nos resultados financeiros, também a antiga Telp tinha isso. Você participava desses resultados quando ia além, que havia uma sobra ali de dinheiro, ele dividia aquela sobra com os funcionários. Possuir comissão interna de prevenção de acidentes, que é a CIPA, né? Vocês devem conhecer na parte de segurança do trabalho. Não é? Institucionalizar sistemas de informação de recursos humanos que possibilitem transparência da organização. O que quer dizer isso? Né? É esclarecer as expectativas de conduta ética do funcionário
e assegurar que esteja ciente delas, né, como é que ele deve se comportar no ambiente de trabalho, apresentar demonstrativo dos resultados econômicos e financeiros da empresa aos colaboradores, para eles terem ciência da situação econômico-financeira da empresa, não é? Saber o que está acontecendo e não deixar o funcionário alheio, de repente, não, a gente vai fechar as portas, não está dando lucro, eu não tenho mais condições de manter a empresa, joga todo mundo na rua e não dá a mínima satisfação. Isso não é uma empresa socialmente responsável. Possuir uma rede de comunicação interna, de maneira que todos tenham acesso às informações sobre práticas de gestão e programas gerenciais. Não é? Saber. Inclusive saber, não é, como é que cada área está dividida, como é cada gestão, cada área, o que são as atividades de cada área daquela. Promover debates com os colaboradores a respeito de problemas éticos e estruturais enfrentados dentro e fora do ambiente organizacional. Né? Ou seja, ocorrência de uma má administração, né? Mostrar isso que foi errado, mostrar que aquilo está sendo consertado, né? Que a empresa está consertando, está seguindo uma nova gestão, né? Uma forma nova. Criar ações para o desenvolvimento integral dos colaboradores e da organização. E aí, duas coisas que a empresa hoje está em foco, não é? Tanto a competitividade como as pessoas, não é? As pessoas é como se fosse o capital humano da empresa. E essa competitividade ela está buscando. Como é que ela vai fazer isso? Através de programas de treinamento e capacitação desse funcionário. Isso vai fazer um funcionário mais adequado ao ambiente empresarial, né? E a empresa automaticamente precisa desse funcionário responsável, né? E que entenda a partir dessa capacitação, desse treinamento, e tornando-se assim mais competitiva, não é? Apoio educacional, como eu disse, ou seja, fazer com que esse funcionário possa cada vez mais se especializar para entender melhor de determinadas áreas, né? Está sempre na questão das pessoas, né? Temas emergentes de gestão inseridos no ambiente organizacional, como a gente já viu, adotar políticas de promoção, né, para essas pessoas, para elas se sentirem mais valorizadas. Então, criar, né, políticas de remuneração, programas de incentivos e benefícios, né, ou seja, proporcionar instrumento de assistência a crianças e idosos, parentes dos colaboradores, apoiar com recursos da empresa o trabalho voluntário dos colaboradores, né? Às vezes ele está envolvido num trabalho extra, né, fora, então apoiar isso aí. Oferecer planos de saúde e assistência odontológica aos colaboradores, né, familiares, dependentes químicos, tratamento e prevenção desses dependentes, ex-colaboradores, oferecer benefícios inválidos, aos inválidos por acidentes de trabalho, né? Esses que tornaram-se inválidos por acidentes de trabalho dentro da própria empresa. Assegurar remuneração igualitária para homens e mulheres que ocupem a mesma categoria. A gente vê ainda no mercado de trabalho salários diferenciados entre homens e mulheres, né? Isso hoje é uma questão de gênero. Aí eles trabalham muito essa questão de gênero. E hoje a gente ainda vê essas diferenças, que um homem naquele cargo ganha X, né? E a mulher ganha X sobre 2. Estender os benefícios aos colaboradores terceirizados, né? Aqueles que, serviços terceirizados, às vezes de limpeza, é um serviço, eles fazem muito nas empresas, a terceirização dos serviços de limpeza, não é? Ou do próprio, como a gente viu, do próprio refeitório, né? Eles às vezes terceirizam também para os funcionários. Fornecer cesta básica aos funcionários que são mais carentes, né? Agora eles estão oferecendo também essas cestas básicas para essas pessoas que estão deixando de ter seus
seus rendimentos, né? A população como um todo, as empresas estão também doando cestas básicas para essas pessoas carentes. Oferecer benefícios como creche, né? Às vezes a mãe precisa sair ou precisa vir trabalhar na empresa, fica desassossegada porque o filho ficou em casa, às vezes com a pessoa que ela não conhece direito. Então, ter a creche para que ela possa deixar a criança e se sentir mais segura e desenvolver suas atividades com melhor segurança. Ou outros para apoiar funcionários com filhos recém-nascidos, né? Oferecer bolsas de estudo a seus funcionários que objetivam o crescimento profissional, né? Então, aqueles que estão desejando crescer profissionalmente, né? Eles oferecer bolsas, né? Para que esses funcionários possam crescer profissionalmente. Isso só quem vai ganhar é a empresa, né? A empresa que vai ganhar com tudo isso aí, com esses incentivos, com esse comprometimento social. É como a questão da parte ambiental também, que ela às vezes pensa com ela, né? Não vou investir porque aí eu vou ter que usar novas tecnologias para poder produzir sem poluir, por exemplo, a água, sem poluir o ar, não é? Eu preciso fazer uma renovação da minha tecnologia e é muito investimento, mas isso só beneficia a empresa, não é? Porque isso ajusta ela no sentido de, às vezes, de custo, não é? O custo dela torna-se menor, reaproveitamento, de material, não é? A mesma coisa no social. Se eu invisto no meu funcionário, no meu colaborador, não é? Eu vou ter esse colaborador mais satisfeito, mais empenhado, não é, com a empresa. Vou divulgar uma imagem positiva junto ao meu mercado, não é? E vou captar cada vez mais colaboradores competentes, que eles estão na busca também desses competentes, né? Desses colaboradores competentes, dessas pessoas mais competentes para, não é, tê-las ali a serviço da empresa. Tá certo? Então, se eu trabalho dessa forma, eu só posso trazer aspectos positivos, tá certo? À minha empresa. É isso que eu quero dizer. Então, isso aí não é uma obrigação somente com o social, né, em si, com esse aspecto de beneficiar a pessoa em si. Não é. É uma via de duas mãos. Tanto beneficia o funcionário, não é? Porque ele vai ter uma vida, digamos, mais saudável, ele vai ser mais respeitado, não vai haver diferenciações, diversidades ou forma de desigualdade dentro do ambiente organizacional, não é? Vai ter uma cultura organizacional adequada, vai ter um clima organizacional adequado. Isso tudo vai só fazer aumentar a competitividade da empresa. Não é? Eu vou ter, como eu disse, pessoas mais capacitadas, eu vou atrair pessoas no mercado mais capacitadas para a minha empresa, né? Cada vez mais, e com isso eu vou conseguir alcançar, como eu disse, melhor essa competitividade, tá certo? Então é isso que gera uma política responsável, né? Essas políticas responsáveis. E cria também, mesmo que o funcionário já esteja saindo e você precise dar toda uma assistência a ele durante a sua aposentadoria, não é? Mesmo isso vai criar uma imagem, vai atrair novas pessoas para a empresa e pessoas capacitadas, não é? Que querem trabalhar, se interessam em trabalhar naquela empresa. Não é? Hoje no mercado de trabalho, apesar de você ter muitas pessoas à disposição aí, não é? As vagas, a quantidade de vagas são menores do que, aliás, a oferta é menor do que a procura, né? A oferta é menor, mas mesmo assim tem a questão de captar aqueles mais competentes. Né? Às vezes nem sempre você capta os mais competentes, tá certo? E aí você, quando está no mercado de trabalho, não é? Quando está no contexto desse mercado de trabalho, você precisa captar esses funcionários que possam desenvolver, não é? E que possam trazer só vantagem nesse sentido assim, da empresa se sentir, não é? Poder ter pessoas mais capacitadas e aí poder
alcançar essa competitividade, alcançar os seus objetivos, né, estratégicos adequadamente, vai depender muito desse capital humano. Então eu preciso atrair esse capital humano, não é, de valor. Por quê? Porque aí eu vou ter alcance melhor dessa minha competitividade, tá certo? Então, essas políticas responsáveis, dentro desse aspecto social, elas só trazem vantagens para a empresa também, né? Não só para o funcionário, que ele, por exemplo, vai ter um plano de saúde adequado, ele vai ser tratado adequadamente, ele vai ter um plano de cargos e salários adequado, não é? Ele vai ter privilégios dentro do ambiente organizacional, no sentido digamos assim, ser valorizado, não só A ou B ou C, não, todos igualmente. Não é? A valorização vai ser de todos aqueles que estão ali colaborando com a empresa, em maior ou menor proporção, tá certo? Então isso é importante hoje, dentro do ambiente organizacional, essa valorização desse empregado, e isso seria o sócio, não utilizar mão de obra infantil, não é? Não utilizar mão de obra escrava, não é? Porque não é tipo a escravatura que houve, né? Mas você pode, de repente, utilizar-se desses preceitos de forma indireta e ser, não é, uma questão de utilização de mão de obra escrava, tá certo? Então essa mão de obra escrava não é só como era antigamente na escravidão, não. Hoje você pode escravizar pessoas ainda dentro do ambiente de trabalho, tá certo? Sem ser aquela escravidão tradicional lá, antes da abolição da escravatura. Não é isso que eu estou falando. É utilizá-la, prender as pessoas de forma que elas não possam nem ter liberdade de ir embora, não é? Geralmente naqueles garimpos eles fazem muito isso, não é? Às vezes garimpam, tiram determinado tipo de matéria-prima, não é? Exploração às vezes dessas pedras, desses granitos, dessas coisas, utiliza muito esse tipo de mão de obra, utilizando muito trabalho escravo, tá certo? Então, mudar esse aspecto aí, mudar esse pensamento, tornar-se uma empresa com a gestão mais participativa, para que você consiga, não é? Consiga, de uma certa forma, atrair mão de obra competente, tá certo? E atrair pessoas realmente interessadas, colaboradores, não é? Que venham realmente desenvolver suas atividades de forma adequada, gerando para essa empresa competitividade, lucratividade, não é? Imagem positiva junto ao mercado, tá certo? Essa imagem define muito a aceitação dessa empresa, os seus produtos, não é? Já entra pela área de marketing, de imagem institucional, tá certo? Então hoje, né, nós vamos ficar por aqui nessa questão dessa questão socioambiental. Vou deixar uma atividade para vocês, tá certo? Vou deixar um videozinho que vocês vão assistir e depois vocês vão fazer uma comparação aqui desse vídeo, tá certo? Mostrando a responsabilidade ambiental e social no que tange a fazendo uma leitura, tanto no que vocês já viram no rural, não é? Como na produção, como na questão da mão de obra escrava e infantil, tá certo? Vocês vão fazer uma inter-relação entre esses três eixos. Eu vou escrever para vocês direitinho, para vocês não esquecerem aí, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula.